Claudia, você poderia me dizer como você desenvolve seu trabalho, o que você faz? Ok, bom, o meu nome completo é Claudia Linda de Freitas. Eu sou formado em parapsicologia ou psicobiofísica pela Faculdade de Ciências Biopsíquicas do Paraná. Eu tenho curso de pós-graduação, graduação e pós-graduação naquela faculdade. Lecionei lá também durante alguns anos, né? O meu trabalho é um trabalho de autoconhecimento e esse trabalho tem como objetivo tentar dizer às pessoas que nós podemos ser felizes e que isso não é uma utopia. E que nós fomos orientados, em função de todo um processo educacional limitado, né? Orientados para sofrermos, para percebermos a vida como sofrimento e não como uma grande viagem cheia de prazer, né? Cheia de alegria. E a humanidade tem vivido assim durante muitos e muitos anos. Então o objetivo básico desse trabalho é tentar levar as pessoas a um estado de felicidade a partir dos seus próprios recursos internos, entendendo bem que felicidade é uma coisa relativa a cada pessoa, né? E para isso se usam uma série de recursos, de técnicas, desde técnicas ocidentais, né, até técnicas orientais, técnicas onde se trabalha o corpo, se trabalha a respiração, se trabalha a tensão, se trabalha o emocional, se trabalha, digamos assim, padrões mentais que são limitantes e que nos afastam da nossa verdadeira essência. Então trabalhamos emoções, como trabalhamos raiva, trabalhamos medo, né? E trabalhamos também uma parte vinculada à religiosidade, mas não à religião. E essa parte nós chamamos de religária, né? Que seria a pessoa entrar em contato com a sua religiosidade, com algo interno, com o nível da fé dentro dela. Como nós, nesse trabalho, respeitamos as outras religiões, a todas as religiões, esse trabalho não tem o objetivo de interferir na religião de ninguém, né? Porém, tentamos resgatar a fé nas pessoas, independente da religião que ela tenha, né? Então, basicamente, esse trabalho é isso. É um trabalho bastante amplo, né? Esse trabalho é feito em módulos. Eu já venho aqui para essa cidade, Poços de Caldas, por exemplo, eu já venho há 5 anos. Eu faço esse trabalho de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul e faço esse trabalho também fora do Brasil, em alguns países, com grupos esotéricos que viajam por aí, dou apoio para esses grupos. E esse trabalho tem ajudado algumas pessoas, né? A maioria das pessoas que vêm a esse trabalho, elas, digamos, 100% que vem, uns 60% permanece. Outras pessoas têm outros caminhos, né? Elas são alertadas para isso, que elas devem procurar o caminho ideal, se esse não for o caminho ideal, que elas procurem encontrar o seu caminho, mas portanto que procurem. Porque essa busca do autoconhecimento é uma busca de todo ser humano. Só que alguns não sabem onde procurar. E às vezes vão e procuram nos lugares errados. E o lugar certo é aquele lugar que vai fazer com que você se sinta bem, que vai fazer com que você se descubra, que vai fazer com que você não se limite, que vai fazer com que você tenha uma postura diante da vida de não medo, de não infelicidade, de não intranquilidade, e que ajude você a se conectar, digamos assim, com esse todo de uma maneira muito saudável, ou leve em si, estimule você a buscar isso. Então esse lugar vai ser o certo. Então se você encontrou um lugar semelhante a esse, vá por aí talvez seja o seu caminho. Tá ok? Não sei. De que forma o lugar pode influir nesse estado emocional e Nesse autoconhecimento? nesse autoconhecimento? Existem algumas linhas de trabalho. É que nesse momento existe muita coisa no planeta em termos de autoconhecimento. Então existe curso daqui, curso dali, curso de lá, sabe? Curso disso, curso daquilo, curso de tudo quanto é tipo, né? Quando eu me referi a esse lugar, ao lugar que seja um lugar libertador e tudo mais, um lugar que seja o seu lugar, se você encontra, depois como eu coloquei antes, é porque, em função dessa grande mistura de coisas desse momento, onde que as pessoas não estão querendo descobrir coisas novas acerca delas mesmas, acerca de quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou, né? E que algumas religiões ou crenças ou filosofias não dão mais o suporte necessário a essa resposta, quer dizer, não respondem, as pessoas começam a buscar em diferentes lugares. E nesse buscar, às vezes, as pessoas se dão muito mal. Então, o que eu estava tentando dizer era a seguinte coisa, de que um lugar nesse sentido de busca só é bom quando ele faz de você, quando ele estimula você a ser cada vez mais livre, de dentro para fora. Quando ele não tolhe você na sua liberdade de expressão, quando ele não gera em você medo, quando ele não gera em você dúvida, quando ele deixa
tenta tornar tudo cada vez mais claro para você. Principalmente quando ele tenta deixar claro a você de que não há mestre maior, digamos, do que aquele que está dentro de você. Que você é o senhor da sua vida e que você pode e deve buscar recursos para isso. E que esses recursos estão ali dentro de você e também estão no meio. Mas só quem vai poder encontrar tudo isso é você. Então você tem que ir atrás de você, ou seja, você tem que mergulhar em você, usando alguns recursos, né, em um determinado lugar. Esse um determinado lugar que estava referindo, agora há pouco, deve ter essas características de não prender, de não tolir, de não limitar, de esclarecer, de libertar. E esses lugares normalmente são chefiados, liderados por pessoas, né? Então, é muito importante ter claro quem são essas pessoas, qual é a formação dessas pessoas, há quanto tempo elas estão nisso, né? Tentar checar esse trabalho antes, para depois você ir com uma margem de segurança X, né? O que você acha que pode ajudar o ser humano a se conhecer melhor, a desenvolver melhor as suas potencialidades? É um trabalho interior, né? Por exemplo, na nossa sociedade ainda existe um preconceito muito grande em relação a processo terapêutico. Ainda existe preconceito em relação ao psicólogo, por exemplo. Ainda existe a falta de informação é um dos maiores males da humanidade. Então, porque a educação é deficitária. A educação, por exemplo, ainda no planeta é uma coisa assim limitada à escolaridade e ela não prepara realmente para a vida. Porque ela restringe só um aspecto da vida humana, que é uma coisa bastante ampla, né? Então, a falta de informação é o câncer da humanidade. Está lá fomentando uma série de atritos entre os homens, entre as mulheres e tudo mais. Esse mergulho interior, ele é fundamental nesse processo. Então, existem vários e vários preconceitos. Os preconceitos e as crenças limitantes, e os mitos de uma maneira geral, porque ainda estão por trás disso, né? Limitando essa busca. Então, agora eu me perdi um pouco do que você perguntou, né? Tá, vai nesses preconceitos. Então, os preconceitos e algumas crenças limitantes, a maioria de nós não se dá conta das crenças limitantes que tem e que estão tolindo, digamos assim, sua verdadeira expressão. Então, por exemplo, a nível de autoconhecimento, isso é um caos, é um desastre, né? Então, às vezes, eu não sei quanto, por exemplo, alguns valores que são passados para mim por pai, foram passados para mim, né, para nós, por pai, por mãe, por avô, vinculados, por exemplo, ao aspecto religião, esses valores estão me impedindo de crescer e de chegar até a minha essência. Por quê? Até a minha essência. Porque o que acontece? Nesse processo de educação, nós fomos orientados para buscarmos tudo fora, né? A minha autoimagem é muito formada em cima do não outro. Assim, eu não sou Maristela. Então, se eu não sou Maristela, sabe, eu não tenho isso. Então, e a gente não tem uma imagem assim de como eu sou, com o que eu sinto, de acordo comigo, com o que eu sou de real, com o que eu tenho, com o que eu sou, né? Então, isso gera assim, traz uma série de empecilhos, gera uma série de obstáculos nesse processo. Então, só tem um meio, né? É eu ler, me informar o máximo possível de todas as áreas, não tem como fugir disso, né? Procurar me educar, então, né? Se eu sentir necessidade, se eu perceber que eu estou precisando, porque eu não estou conseguindo lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos, então eu posso buscar um processo terapêutico para me ajudar a me conhecer. E se eu não estou precisando, se eu estou conseguindo lidar com as minhas coisas, mas se eu quiser ir a nível mais profundo em mim mesmo, um processo terapêutico vai me ajudar nisso. Então buscar um profissional seguro, um profissional competente para isso, vai ajudar muito nesse processo e de autoconhecimento, de busca, porque o autoconhecimento é uma coisa muito ampla. Não é só um curso que você faz de final de semana, vai ajudar você a se conhecer. Não, é estar vivendo, estar na família que você está, convivendo com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com o seu trabalho, vivendo em sociedade. O ser humano não precisa mais daquela coisa de antigamente, que havia antigamente, principalmente no Oriente, das pessoas se retirarem em cavernas, terem uma vida de ermitão para buscarem atingirem a sabedoria. O maior desafio da nossa era é justamente estar vivendo em sociedade e o que ir de encontro cada vez mais a esses níveis mais profundos de consciência que estão dentro de nós mesmos.
A maioria de nós não se dá conta de que nós não somos só um corpo e só um ego. A maioria de nós não se dá conta disso, porque as crenças limitantes, pela falta de informação, estão lá bloqueando tudo isso. E as pessoas não se dão conta de que elas são muito mais do que um corpo de carne, do que um ego pensante. Né? As pessoas não se dão conta que esse ego, por exemplo, tem dois aspectos. Um aspecto negativo, digamos, e um aspecto positivo. O aspecto negativo é totalmente limitante. Nos coloca para baixo e nos impede a autorrealização, tenta nos impedir a autorrealização. Claro que todo ser humano está fadado a esse autoencontro, a autorrealização. Né? O Jung chamou essa autorrealização, digamos assim, ou tentou mais ou menos, isso de processo de individuação. Esse processo, a busca do autoconhecimento, tudo isso leva a essa individuação do Jung, esta fusão que o Jung chamava de self e ego. Né? Então, o Jung chamava esse centro organizador, digamos assim, da personalidade, de self. Né? Então, é realmente uma grande viagem esse processo todo, e cada um tem o seu caminho. O autoconhecimento é composto de várias coisas, inclusive de leitura, inclusive, por exemplo, de um sentido ecológico de vida, porque as pessoas têm uma visão de ecologia como se fosse só uma coisa assim, do lado da plantinha, a árvore, o cachorrinho, e não exatamente o ser humano. Então, a noção de ecossistema é uma coisa que não é clara. Então, a partir do momento que a gente começa a mergulhar mais profundamente na gente, nós começamos a ter um sentido de vida ecológico, porque a gente começa a perceber a nossa relação com o ecossistema, nós não estamos mais separados dele. E aqueles mitos de que nós somos a raça superior vão desaparecendo, porque esse tipo de poder a gente vai deixando de lado, porque esse tipo de poder que muito ainda o homem busca, de estar acima de, diferente de, melhor de que, sabe? Isso é extremamente limitante, isso impede que as pessoas sejam o que elas são, que sintam, que experimentem muito mais por inteiro. Né? Então, são muitas coisas acerca dessa pergunta, dessa questão. Né? Não sei mais o que dentro disso você pode colocar. Qual a diferença básica que você acha que existe entre a cultura ocidental e oriental que influi no autoconhecimento? Eu acho assim, a educação, né, no sentido filosófico desse processo educacional, de que a vida, da relação entre eu e o meio, por exemplo, da seguinte maneira, que os orientais sempre foram educados, né, para encontrar-se consigo mesmo dentro de si. Então, felicidade para eles, dentro desse processo todo de orientação, é uma coisa que está dentro. Alegria é uma coisa que está dentro. Por exemplo, vocês já sabem há muito que a alegria é uma energia. Né? E que essa energia pode ser acionada. E que a alegria é um requisito básico à autorrealização. Ao passo que nós, ocidentais, fomos orientados o quê? Para buscarmos fora. Felicidade no outro. Então, as mulheres, por exemplo. Felicidade e equilíbrio no marido. Amor no marido. Então, amor, por exemplo, para nós ocidentais, é uma coisa que vem de fora e é pessoal. É a nível da orientação que nós recebemos. Né? Ao passo que para os orientais, muitos deles, não todos os grupos, nem todos os países, né? Mas uma grande maioria, em algumas filosofias, orientados da seguinte maneira: amor é uma coisa que está dentro de você. E numa linguagem assim mais, digamos assim, mais poética, flui de uma fonte que não se extingue nunca. Né? Porque amor é algo inerente à vida. E aí nós tentamos, ocidentais, personalizar esse amor e ainda individualizar, né? E colocar todos sobre uma pessoa. Ao passo que dentro de algumas filosofias orientais, este amor é impessoal e não é individualizado, pertence ao todo. Então, eu posso amar uma planta, posso amar uma formiga, posso amar um elefante e posso amar outro ser humano. Mas eu não quero para mim porque ele não me pertence. Porque eu e o meio somos um, o meio e eu somos um, eu e o todo somos um. O todo está em mim, digamos assim, e eu estou no todo. Né? Bem a nível filosófico. Seria a ideia da divindade, a existência de Deus para os ocidentais? Para quem entende, diz que o todo é Deus e não pertence a ninguém? Tem, sim, o que você está perguntando tem sentido dentro disso, né? Mas o que eu estou falando é basicamente da relação, de como eles se relacionam com o meio, com a vida e tudo mais. E para eles, a divindade está nesse todo. Né? E é ela que rege esse tudo, é ela que mantém, é ela que sustenta. Então, para algumas correntes, por exemplo, eles não matam nenhuma formiga, porque a formiga, digamos assim, é seu irmão menor. Né?
Então, nessa relação onde que a gente ocidental é orientado para fora, nós nos perdemos porque nós geramos o quê? Nós nos bipartimos. Nós perdemos a nossa conexão com a essência e nossa identidade passou a ser algo fora, em cima daquilo que eu não sou, em função do que eu vejo nos outros, que foi o que eu falei antes do não outro, né? E para eles não. Eu comigo e o todo. Isso não é uma relação egoísta, muito pelo contrário, é uma relação de um estado que busca, né, cada vez mais, um estado de não ego, de compreender que eu sou a essência e a essência está em conexão com o todo. Ao passo que para nós eu estou fora e eu sou um ego. E a minha visão de mundo nesse aspecto bem ocidental, no nosso processo educacional, é uma visão de tipo assim, você é pelo que você tem e não pelo que você realmente é. Né? Nessa outra visão que eu estou colocando, você é pelo que você é. Então, numa visão, a visão é a visão do ter, uma busca do ter, está confuso isso? Não. E uma busca do ter. Então, eu quero ter a posse, né? Isso leva a poder, e esse poder é limitante, castrador. E esse poder afasta e separa os seres humanos uns dos outros, e separa os seres humanos, esse ser humano, no caso, de um nível de compreensão muito mais elevado da vida, porque o mantém muito preso às coisas do ego. Materiais também. Materiais, né? O ego não é um mal, ele só é mal administrado, né? Nessa outra abordagem, na consciência do ter, do ser, e tem muitos seres humanos que já estão nessa consciência do ser, o ter é um acréscimo em função da sua conduta interna, sabe? Do seu modo de viver, do seu modo operante, digamos assim, tá? Do seu modo de viver, da sua relação com o todo. Porque eu e o todo somos um. Para quem tem a consciência do ser, é mais ou menos assim. O que eu faço afeta o cosmos. Porque numa relação em cadeia, um pequeno fenômeno, mesmo que seja esse, está interferindo no cosmos. Esse do meu dedo, né? A minha fala está interferindo no meu cosmos. Ao passo que para aquele que ainda tem uma visão do ter, ele nem se dá conta disso. Então, para aquele que tem uma visão do ter, Deus vai ser alguém, que já é alguém, pressupõe o quê? Personalidade, né? E para o outro, não é personal, é impessoal. Então, pro primeiro aqui no ter é pessoal, para o outro é impessoal. Né? O amor aqui, nesse ter, é egoístico. No outro já passa a ser inegoístico. O outro chega a possuir esse Deus, né? Mas não dessa forma... No ter, sim. De comportamento, né? Eu entendi. Possuir assim, se julgando um Deus na Terra, um todo, em qual entendeu? Aspecto? Se julgando no ter? Muito poderoso, entendeu? No ter. No ter no é. Ter. Uhum. É verdade. Não é? No ter é assim, no ter é bem assim, porque o Deus dele é pessoal e o Deus dele é egóico, porque ele ainda não consegue perceber que Deus está assim, que a divindade, né, está acima desses valores humanos. Então, para esses que estão no ter, a Terra ainda até hoje é o centro do universo de uma certa maneira, porque para eles é inconcebível, porque a ciência não diz. Então, eles são ignorantes de uma certa maneira, são nesse aspecto, são ignorantes, né? Eles não se informam, eles não sabem, por exemplo, o que está acontecendo a nível de ciência, né? Eles não sabem o que se tem descoberto acerca de outros planetas e tudo mais. Então, e tudo aquilo que chega a incomodar um pouco, eles se afastam. Uhum. Normalmente as pessoas têm tendência normalmente não, muitas dessas pessoas são fanáticas, elas não têm informação, né? Não procuram, são limitadas. Essas pessoas são facilmente manipuladas por outras. Essas pessoas são facilmente manipuladas por algumas religiões, por algumas crenças, e elas são manipuladas pelos próprios medos delas, pelos medos, pela falta, pela ignorância, ao fato que nas outras pessoas que estão muito mais voltadas para uma consciência do ser, o que acontece com essas pessoas? Elas são muito mais livres, porque a relação delas com o mundo, tanto externo quanto interno, é uma coisa muito mais livre, muito mais desprovida de preconceito, e a busca é uma constante. Então elas estão muito abertas a aprender com os outros e muito abertas a coisa de não limitação. O ter está muito mais relacionado ao todo, né? O ter. Como assim? Por exemplo, a pessoa que é muito materializada, muito ligada ao ser, materialista, ligada ao ter, sabe, para ela ficar sem aquelas coisas ou não conquistar aquelas coisas,
Para ela, o valor está todo ali, né? Está tudo ali, no que ela tem e não no que ela é. E normalmente esse estado, esse tipo de consciência é uma consciência do ter assim dessa maneira, é uma consciência muito galgada, desenvolvida em cima do sofrimento. Então a vida para essa pessoa é sofrimento, porque sempre que ela perde algo, ela vai ter uma dificuldade muito grande de lidar com perda. Sempre que ela perde algo, para ela é uma catástrofe, e ela não consegue ver nessa perda nada de aprendizado. Ao passo que para aquelas pessoas que procuram mais a consciência do ser, elas começam a buscar na vida, o que, nessas experiências, o aprendizado, o que tem por trás do aparente caos. Então, para essas pessoas, qualquer situação que fuja ao controle pode significar o caos. E elas têm medo do caos. Então, elas se fecham no mundo, no seu mundo, e não abrem para nada. Então, por exemplo, digamos assim, para uma pessoa dessas, você dizer para ela que o universo pode ser habitado por milhares e milhares de outros seres, fazer ela se sentir menor, né? Menor, ou tirar ela dessa condição, a suposta segurança dela, ou a comodidade dela, elas se fecham e elas se tornam radicais e intransigentes. E esse tem sido um dos maiores males da humanidade. E isso é o nosso demônio. Ou se julga a pessoa louca aqui. Fulano é louco, está delirando, porque isso, né? E parte da ciência ortodoxa está bem em cima disso. A ciência ortodoxa ainda está muito fechada em cima desse aspecto. Porque ciência sem cientistas não existe. E cientistas são pessoas. E pessoas são falhas. Né? Então, essa coisa de que, eu sou terapeuta, trabalho há 10 anos com isso, e meu trabalho sou 100% resolvido, isso é história. Fulano é doutor, fulano é psiquiatra, médico, sei o quê, psicólogo, sei o quê. Então ele é 100% resolvido, isso é balela, isso não existe. Seres humanos, nós somos seres humanos, somos seres emocionais, temos glândulas e tudo mais, estamos sujeitos à flutuação de humor e tudo mais, a darmos respostas variadas a diferentes estímulos, a diferentes processos, né? É claro que quando você vai e começa a se buscar esse autoconhecer, você vai dando respostas diferenciadas de outras pessoas que não buscam isso. Respostas mais equilibradas aos estímulos do meio, é claro, né? Mas você sempre vai estar sujeito a essas variações. E isso vai perdurar até o momento que você fechar o olho aqui, né? Agora, quanto maior for esse trabalho interior, maior for essa busca, melhor você responde ao meio. Com muito mais harmonia, com muito mais paz, com muito mais serenidade. Então, essa consciência do ser, ela é altamente libertadora. E o poder que flui nessa consciência do ser, não é poder que prende, que limita, que oprime o outro, que o salário dele justo é R$20, mas aí o outro, por ganância, vai pagar 10 e explora. O conhecimento verdadeiro seria dizer para ele assim, não se prenda a religiões que limitem e que lhe coloquem medo, né? Mas aí o que eles fazem, os outros homens? Deus vai castigar você, dê para ele, sabe? Jesus quer que você dê tanto, né? Isso é um crime. Isso é o maior crime de um homem, é isso, porque está limitando um ser, está colaborando com a ignorância do planeta, sabe? Se fala muito de demônio, a igreja fala de demônio, de diabo, de não sei o que. Na minha concepção, modesta concepção, demônio para mim é ignorância. E demônio é esse mal coletivo que está aí nas nossas mentes de uma certa maneira, porque está na mente da gente. A gente tem um aspecto sombra que precisa ser trabalhado, porque o autoconhecimento ele vai ajudar a gente a entrar em contato com essas coisas da nossa sombra, como o Jung colocava, né? Da sombra que estão lá, que a gente não quer muito encarar. E aí, quando a gente não quer muito encarar isso, a gente usa máscaras para se defender, porque as pessoas vejam a gente até às vezes como bonzinho, como não sei o que, lá no fundo tem uma megera que controla, castra, prende e tudo mais, né? Então, E essa megera? Essa megera que limita, né? Seria... nosso lado ruim, nosso lado ruim, mal, nosso lado intransigente, nosso lado castrador. Mascarado. Bem mascarado, né? Porque o contrário da megera, da megera, ou algoz, que é a mesma coisa, é a vítima. Aí a vítima é a coitada. Ambos querem poder. Um quer poder pela força e pela opressão, e o outro quer a vítima pela manipulação. E esses aspectos estão também dentro da gente, junto com outros aspectos. Algumas pessoas têm isso bem trabalhado, outros não, né? E aí isso é muito relativo. Mas o mal, essa coisa toda, está bem dentro da gente. Quem gera o mal somos nós, seres humanos, pela ignorância. A ignorância vem da falta de evolução, da falta de informação, da falta de autoconhecimento, da falta de
sabe, de desenvolver amor e tudo mais, né? E isso é que tem atrapalhado todo o planeta. E isso vem separando o homem, e é isso que está acontecendo, por exemplo, nesse momento no Brasil, aonde que os homens estão se separando, e no Brasil está vendo uma coisa, por religiões. Porque o outro chutou a santa, o outro é um coitado. Por que eu estou falando aqui? O outro, e aí o outro rebateu, o outro, sabe? É mal. E não vem da luz. Porque tudo aquilo que vem da luz só pode ser coesão. Aquilo que separa em castas, em classes, sabe? Isso não vem da luz. Isso não é claro. Isso não é luminoso. Isso não gera união. Então, por exemplo, mas eu não sei se vou, se não vou, se decido se essa igreja é boa, se é muito simples, se essa religião é boa, se não é. Se aproxima você dos outros, dos seres humanos, por amor, por algum sentimento maior. E se você perguntar o que é amor, Paulinho, eu não vou saber dizer para você o que é amor, eu posso sentir amor. Porque explicar amor é uma coisa muito difícil, né? É um estado interior, né? Mas eu posso falar com você sobre muitos outros aspectos que te levem a refletir sobre isso, a ter até ter uma compreensão mais iluminada do que isso, né? Do que a que você tem, e aí o que você vai devolver para mim vai me ajudar também a melhorar a minha, numa troca, né? O que eu estava falando? De que forma você vê Deus? Explicar isso realmente é uma coisa muito difícil, né? Porque isso é uma coisa assim que, para mim, da maneira para como você, como você sente. E eu não tenho pretensão de explicar Deus, né? Porque seria muita não, pessoa. Eu posso dizer assim. A sua visão. Como eu sinto isso. Como né? você sente. Porque para mim Deus é uma coisa sentida. Sentida. Assim, eu procuro sentir Deus. E procuro sentir cada vez mais e mais Deus. Eu não posso dizer para você mais assim que eu tenho uma visão de Deus como um velhinho de barba branca que pune, e cada vez que chove, cai um temporal, Deus quis, que morreu alguém, Deus quis. Isso é uma visão muito primária de Deus na minha concepção, né? Para mim, Deus é toda essa inteligência que movimenta esse universo. Para mim, Deus é todo e qualquer, está e é todo e qualquer fluxo de vida, né? Então, que mantém e sustém. E para mim, Deus está em todo e qualquer ato de amor, né? Então, para mim, Deus jamais vai ser punitivo. Na minha concepção de Deus, não há nada de punição. Qualquer coisa que possa levar a ideia de que Deus é um Deus punitivo, para mim isso vem daquilo que nós estávamos falando do ego, e ainda mais do lado negativo do ego, né? Então isso é limitado. Para mim Deus é algo ilimitado, é incompreensível à mente humana, mas pode ser sentido como um grande êxtase, ou como, sei lá, cada um sente, né? E eu posso até sentir Deus, sentir uma conexão maior com Deus e meio à natureza, numa música, no meu próprio dançar, quando eu danço terapeuticamente, né? Até no meu próprio trabalho, quando às vezes eu me coloco intensamente naquilo, como se em determinado momento eu faço aquilo com tanto amor, né? E até sinto, em determinado momento, me sinto aquilo. E às vezes posso até fazer aquilo meio inseguro, não, quando eu estiver meio inseguro, não vou estar sentindo muito esse Deus, né? Porque às vezes tem momentos que você não está lá, você está meio inseguro com alguma coisa. Você sente uma energia além da tua, não é? É um estado de ser. Um estado. Porque eu posso colocar assim, o que eu sei, né? Penso que sei. Você sente uma força? É um sentir muito profundo que ele transcende esse emocional rançoso da gente, sabe? Transcende os nossos medos. Enquanto a gente está em cima dos nossos medos, vendo a vida através de um binóculo desse tamanho, né? E não vendo a vida como um todo, não tentando perceber assim, que a vida é como uma imensa teia de relações, e que a gente está interferindo nesse universo a todo instante, e que quando a gente começa a se conscientizar de que quanto mais a gente mandar pensamentos de amor, e quanto mais a gente... Isso não é uma utopia, eu não sou fanático, não é nada disso. Quanto mais a gente puder dar de melhor, né? Que é um pouco difícil, não é fácil não, né? Mas a gente vai estar contribuindo para que as coisas se modifiquem, para que a Terra mude essa frequência, digamos assim, de maldades que tem por aí, né? Então, esse Deus, para mim, está nesse todo fluxo de vida, está em tudo que mantém e sustém a vida, em tudo aquilo que gera esse equilíbrio do universo, que faz com que o planeta esteja aqui, porque senão não é só... tem algo mais nessas leis físicas, tem uma inteligência que está por trás disso. Então, para mim, essa inteligência também é Deus. Agora, um velhinho que faz o mal, que pune, que vai te mandar para o inferno, para o purgatório, isso é história para criança.
E as pessoas não estão mais interessadas nessas histórias de criança, não estão mais naquele estado de conformidade que algumas filosofias, religiões colocavam, de que você sabe, que afastavam você de Deus, que limitavam você, que geravam medo. Então você não vai para o céu, você não vai para se você for um pecador, você vai para o inferno. Né? E aí enchiam de medo, prendiam aonde? No nível mais primário da consciência. Porque o corpo é o nível mais periférico da consciência. Talvez, né, nossa verdadeira realidade seja muito mais interior do que a gente esteja percebendo. Né? Talvez a verdadeira realidade seja interior e não essa exterior toda que a gente está compreendendo. Então eu sempre sugiro assim, algumas pessoas que para elas às vezes é um pouco difícil entrar nesse campo, assim, numa abordagem até mais esotérica, então que leia a física quântica. Porque quando você começa a entrar no mundo da física quântica, isso te abre portas para N outras concepções acerca de consciência, acerca de universo, acerca de relação espaço-tempo, acerca do que é existir, onde que eu estou, o que é a realidade. Né? Então, se você não quer ir muito por essa via, entra no caminho da física quântica, das especulações na física quântica. Porque que mundo é esse? Que realidade é essa? Por exemplo, os orientais há muitos e muitos milênios já falavam de que a realidade é maia, o universo é maia, né? E maia é ilusão. Que isso que nós chamamos de realidade seria maia, seria ilusão. Maia é ilusão. Né? E de repente a física quântica surge, sabe, indo muito de encontro desse conhecimento oriental. De repente, por exemplo, há milhares de anos atrás eu já sabia o que era o câncer. Como que eles sabiam o que era o câncer? Então, a ciência ortodoxa nunca deu valor a esse conhecimento. Né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Também, nesse universo dinâmico de movimento, de contração e expansão, né, da divindade, pode-se dizer assim, todo o conhecimento está aí disperso. Quando você se abre, quando você vai buscando, se abre no sentido de ir buscando encontrar você mesmo, você vai se encontrando com esse universo. E você vai se encontrando com níveis de realidade muito mais profundas do que você jamais sonhou, inclusive dentro de você. Então sua percepção dilata. Você começa a deixar de ter uma visão limitada da vida. Deixa de ter, né? Uma visão limitada da vida. A sua compreensão se torna começa a ser mais ampla, a sua compreensão e é por aí. Uma coisa. De que forma as emoções e o estado mental da pessoa podem influir no corpo físico? Influenciam. Muitas das nossas doenças são de fundo emocional. Né? Às vezes, nós sem percebermos, nós estamos fazendo uso de determinados padrões mentais, ou seja, padrões repetidos de pensamento, que nos depreciam, nos colocam para baixo, nos prendem, nos mantêm presos, né, em emoções que nos fazem muito mal. Por exemplo, se eu tenho um tipo de emoção assim, de raiva, de ódio, e eu não trabalho isso, e eu reforço esse ódio em relação a uma pessoa ou em relação a um estado de coisas, obviamente, se eu não trabalhar isso, não colocar isso para fora, isso vai ter que sair para algum lugar algum dia, porque não pode ficar lá dentro. E obviamente vai fluir para onde? Não vai para os níveis interiores mais elevados da minha consciência, vai fluir por um nível mais compatível, mais denso, que possibilite que aquilo seja expurgado, digamos assim. Então, obviamente, vai fluir no corpo através de uma doença. Primeiro, isso passa para o corpo em forma de uma zona de tensão crônica, que a gente chama de couraça. Né? E essas tensões crônicas, elas vão se fazendo ao longo do corpo físico, vão prendendo o corpo físico. Os músculos vão ficando duros, cristalizados numa determinada posição, a respiração vai ficando deficitária, porque isso também vai prendendo a caixa torácica, né? E aí eu vou ter menos oxigênio, meu organismo, meu corpo vai com o tempo funcionando com um déficit, né? E ao longo de um tempo X, que é o tempo de cada um, eu posso somatizar totalmente essa emoção, né? E essa emoção é reforçada sempre por um pensamento, né? E eu somatizo isso em forma de uma doença. Então faz muito mal. Então esses trabalhos de autoconhecimento, eles também são preventivos.
porque eles ajudam a prevenir doenças. Você sabe, por exemplo, hoje que no câncer tem muito de emoção, de emocional. Né? Então, se você está fazendo um trabalho preventivo com você, trabalhando sua raiva, trabalhando seus medos, colocando para fora suas broncas, obviamente está fazendo, de uma certa maneira, um trabalho preventivo com você. Está impedindo, está, digamos assim, se trabalhando para que no futuro você não tenha uma doença crônica. Né? Obviamente, quando você está assim, passando isso para o corpo, através das couraças, você se mantém tenso, ansioso. Né? Isso, tensão e ansiedade em excesso vão trazer dificuldades para o seu coração, problemas de pressão, N outros problemas que a gente não vai entrar nisso agora, né? Problemas de saúde, mas eles interferem e muito. Então, quanto mais nós pudermos fazer trabalhos que nos relaxem, que façam com que a gente fique mais harmonizado, né? E a gente respire melhor, e mais a gente tem a ganhar. Só que o que a gente faz? A gente usa a seguinte desculpa que nunca tem tempo. Que a gente fica tão para fora e é tão também orientado a pensar que tem um monte de monstros dentro. Imagina que eu vou mexer com isso, mexer com o inconsciente. Mexer com o inconsciente, né? E como se tivesse um monstro lá dentro. Não tem monstro lá dentro. E essa coisa de pensar que tem um monstro é bem uma armadilha que a gente mesmo coloca para não romper com esse padrão. É um mecanismo de defesa. Então, esse grande mecanismo de defesa, que às vezes é composto de vários outros mecanismos de defesa pequenos, nos impede de sermos bem mais felizes, estarmos bem mais por inteiro na vida. Então, quanto mais você puder sentar, aprender a respirar, a maioria de nós tem respiração super tensa, respiração curtinha, deficitária, a maioria de nós sequer sabe que a respiração ideal é na barriga, né? Ou seja, a respiração diafragmática. E essa respiração tem múltiplas funções, né, que você pode encontrar por aí numa literatura bem vasta. Né? E essas respirações, todas essas técnicas, têm todas por trás um fundo oriental. Atualmente, no Ocidente, se usa estamos usando, né, o Ocidente está usando muitas técnicas orientais para ajudar as pessoas nessa busca do autoconhecimento, para se autoconhecerem e se autotrabalharem. Né? Liga um pouquinho. Você estava falando da respiração. E a respiração, por exemplo, é muito importante no nosso estar aqui, porque corpo e respiração estão sempre no agora. Dentro desse nosso processo educacional, a gente é também muito orientado ou para estar no passado, em cima do nosso emocional rançoso, dos nossos ranços, dos nossos medos, da nossa sensação de impotência, da completa superioridade, N coisas, né, que vem do passado, porque essas coisas objetivamente não estão no agora. No agora nós sentimos só o efeito daquelas causas. Né? Ou então estamos muito no futuro e somos pouco orientados e nos organizamos muito pouco, nos disciplinamos muito pouco para estarmos no agora. E esse é um dos maiores desafios de nós seres humanos, é estarmos no agora, porque no agora existe harmonia, paz e serenidade. Então, quando a gente começa a penetrar nesse mundo interior a nível de autoconhecimento, nós fatalmente vamos nos deparar com esse não estarmos no agora. E quanto mais você procurar recursos para estar nesse agora, mais você vai estar em equilíbrio. E a respiração ajuda você a desenvolver uma coisa chamada centramento, ou grounding. Grounding ou centramento, que é a mesma coisa, é basicamente a mesma coisa. Grounding quer dizer enraizamento, estar no agora, estar em contato com a Terra. Muitos seres humanos estão no planeta Terra querendo ir embora dele porque não encaram, sabe? Não encaram suas coisas, não encaram suas dificuldades, não são orientados para isso, não são estimulados para isso, né? Então, estão numa constante relação de fuga do seu agora. Então, é importantíssimo respirar para desenvolver esse centramento, para desenvolver esse enraizamento e para estar nesse agora. Então, a respiração sempre foi um veículo importantíssimo na vida, porque se você parar de respirar, você morre. Se você tiver uma respiração deficitária, você tem pequenas mortes. Porque isso vai trazer uma série de dificuldades para você. E respirar mal exacerba esse emocional rançoso. E faz com que você esteja mais no passado ou mais no futuro. Procurar respirar bem traz você para o agora. Porque aí você vai colocar mais sua atenção no que você está fazendo naquele momento. E quanto mais você procurar fazer isso, você só tem ganhos. Então essa orientação sempre deu para todas as pessoas. Nós fazemos muitos exercícios respiratórios nesse trabalho também. Então o que eu queria falar de respiração era isso. O que você tem a dizer a respeito de regressão? Como você encara a regressão?
existem assim, dois tipos de regressão, né? Aquela regressão de que você sai do momento presente e vai voltando para trás no tempo até o momento da sua concepção, né? Existe um outro tipo de regressão que também faz todo esse percurso e vai supostamente além. A nível científico, tudo isso a nível de regressão, principalmente a regressão de vidas passadas ou vivências passadas, como é colocado, ainda é muito experimental, né? Mas cada vez mais alguns psicólogos e alguns terapeutas têm usado esse tipo de terapia, né, de recurso terapêutico, para trabalhar conteúdos dos seus clientes com muitos resultados interessantes. Eu, particularmente, já me submeti a isso, e para mim foi muito bom. E eu tenho uma compreensão disso, que não é a minha compreensão, então obviamente não é a compreensão de todo mundo. Então tem dois postulados, digamos assim, acerca disso. Um postulado científico, rígido, ortodoxo, que diz que isso não é possível, que isso não existe, que isso é fantasia. Esse postulado normalmente está muito galgado em cima de crenças limitantes, misturam com religião, com espiritismo, com não sei o quê, um monte de coisa. Por exemplo, parapsicologia não tem nada a ver com espiritismo e não tem nada a ver com catolicismo. No Brasil existe uma miscelânea por falta de informação. Por exemplo, parte da Igreja Católica pegou isso, a parapsicologia, e tentou pintar uma coisa que não existe em termos de parapsicologia. Então, por exemplo, alguns padres da Igreja Católica usam a parapsicologia para justificar suas crenças, assim, de não vida depois da vida, de não sei o quê. Ou os espíritas também pegam para justificar que existe isso aqui. Então não tem nada a ver com isso. Isso é uma salada mista, são normalmente pessoas mal informadas, porque se tivesse um pingo de informação, procurariam pelo menos ser neutros e fornecerem às pessoas uma coisa mais coerente em relação a isso, né? Então, isso existe, as pessoas alguns profissionais estão usando. Cada vez mais esse tipo de recurso ganha corpo e ganha expressão, cada vez mais as pessoas procuram. Tem ajudado a muita gente. O que eu recomendo é que procurem sempre um terapeuta especializado nisso, que seja de preferência um psicólogo que esteja nisso há muitos anos. Tem ajudado a trabalhar um monte de fobias de algumas pessoas, né? Tem dificultado e até piorado as coisas para outras pessoas, né? Eu particularmente aceito isso, né? E a nível de ciência inortodoxa, que é o que se tem no momento, que há no momento, por exemplo, nós vivíamos sob a égide de um paradigma. E tudo que está dentro de um paradigma é meio estanque num determinado momento. É parado e é limitado, e limita as pessoas e bitola as pessoas num nível de compreensão. Daí, dentro desse paradigma, muitos dogmas, né? E dentro desses paradigmas também as religiões se encaixam, né? Dentro dos dogmas e tudo mais. Esses dogmas se encaixam nas religiões. A humanidade começa a se modificar e começa a fazer outras perguntas. Então, de um tempo para cá, um novo paradigma está surgindo. Então, vinculado a esse novo paradigma, começa a surgir uma ciência inortodoxa, que não está tão preocupada, não é tão rígida quanto aquela outra anterior. E dá respostas muito mais satisfatórias, ou tem resultados mais satisfatórios, né, à sociedade. Então, junto desse grande caldeirão, está essa questão da TVP, terapia de vivências passadas, né, que está dando uma série de respostas a uma gama da população que a procura. E para muitas respostas muito satisfatórias. Eu acho que é válido quando feito por alguém que sabe o que está fazendo, né? E essa colocação da sua pergunta tem muitas implicações, por exemplo, acerca da técnica, acerca do que a pessoa vivencia, do que ela traz, se é alguma coisa de vidas passadas, ou que supõe alguma coisa de vivências passadas, né? Até, por exemplo, assim, numa outra abordagem, existe vidas passadas? Existe vidas futuras, né? Então é bastante complexo nesse sentido, mas não é isso exatamente que você me perguntou, né? Eu acho que é válido, eu acho que qualquer pessoa com posicionamento científico deve estar aberta a observar e a aprender com os diferentes fenômenos da natureza, e este é um dos grandes fenômenos da natureza. Eu acho que não dá para fechar em cima das suas coisas. Tem pessoas que têm, em função do seu emocional mal resolvido, uma percepção fechada do mundo. Fecham em cima da seguinte maneira: concluem em função daquilo que acreditam e não abrem para outras possibilidades além daquelas que estão ali. E isso é ruim. E existem muitas pessoas que detêm um tipo de poder sobre as outras, inclusive religiosos, que fazem isso. Aí as outras pessoas, por quê? De novo, voltando naquela coisa, falta de informação, não conseguem compreender, não conseguem estar, não conseguem ampliar seu horizonte, seus horizontes, justamente por falta de informação.
E porque não usa também seu próprio poder de decidir, de buscar, sabe? E de se libertar desse tipo de poder, que é um poder altamente aniquilador. Né? Então, ela foi filosofando de novo. Né? Eu acho isso válido. Eu acho que tudo aquilo que tende a libertar os seres humanos e que é feito com coerência, com prudência, com sensatez, de uma maneira séria, eu acho que é válido. Agora, se a ciência disse, se o padre disse, a igreja não disse, não sei o quê, dane-se a ciência, dane-se o padre, dane-se a religião, sabe? Dane-se o pastor. Sabe, se o ser humano precisa daquilo e aquilo seria libertador para ele, isso é feito com coerência, sabe? Com responsabilidade, com seriedade, por que não tentar? Entendimento, né, de algumas questões. Por que acontece comigo? Porque eu sinto isso, porque eu penso assim. Porque a igreja diz que não existe, porque na Bíblia não está. A Bíblia foi mexida centenas e centenas de vezes e desenhada a bel prazer do poder dominante. Qualquer uma pessoa mais ou menos bem informada tem consciência do que foi a Santa Inquisição. Por exemplo, eu estive em Lima há pouco tempo, no Peru, tem um museu da Santa Inquisição, que é feito no próprio museu, no próprio local onde se fazia a Inquisição. Então, agora dizer que a Igreja Católica é má, não é por aí. Não dá para, dizer que todo o processo é má e todo o processo está comprometido. Seria dizer que a laranja toda está podre porque um gomo está estragando e aí não se come a laranja, tem um gominho com a manchinha podre. Não tem nada a ver. Né? Só que não dá para a gente fechar os olhos e ficar cego ao que está acontecendo e aí, só pelo gominho da laranja dizer que o resto todo está podre e não aproveitar nada. Isso é burrice. E é isso que a humanidade tem feito até hoje. Aí ela deixa que mostrem que o gomo está estragado e nós deixamos, a sociedade deixa que reforce essa coisa de que não coma o resto, porque senão você vai se contaminar porque aquela partezinha está contaminada. Então isso é burrice. Então tá, você gostaria de finalizar, de alguma coisa pessoal? Quer dizer assim, que vale a pena você se autoconhecer, que cada pessoa tem o seu caminho, cada pessoa deve tentar encontrar seu caminho. Às vezes pode ser através de um processo terapêutico, pode ser de trabalhos em grupo, o pontapé inicial, né? Mas autoconhecimento é uma coisa bastante ampla. Autoconhecimento está no seu contato com as flores, com as pessoas, com o sorriso das crianças, com a sua raiva, com a sua bronca, com o seu lado, nosso lado algoz, com o nosso lado vítima. Sabe? O conhecimento está no todo. Então, quanto mais nós pudermos entrarmos nisso, procurarmos aprender com tudo que está à nossa volta e dentro, então você está no caminho do autoconhecimento. Então isso vai ser altamente libertador para mim, para você e para a humanidade. E quanto mais você puder colaborar para que o planeta acorde, para que as pessoas acordem, então você vai estar fazendo bom uso desse autoconhecimento. Porque senão você conhece, né? Se autoconhece, não divide, vai chegar um momento que você vai se tornar um erudito apenas. E nós não precisamos mais de erudito. Erudito não leva a lugar nenhum. É a mesma coisa que você comer e engordar. Então, só vai ser devidamente aproveitado quando você também começar a distribuir, a dividir. Porque quando você divide, você soma, você acrescenta, tanto para você quanto para o outro. Então, eu acho que vale a pena que cada pessoa deve buscar seu caminho. Pode ser junto da yoga, da terapia, tudo isso faz parte da leitura. Mas a coisa principal nisso é estar atento à seguinte coisa: o que eu estou aprendendo com cada momento da minha vida, com o que me rodeia, com o que está fora. Porque as árvores estão aí, porque as plantas estão aí, só por causa do oxigênio. Sabe? Então, estar atento ao que eu estou aprendendo, na minha maneira de ver, é fundamental nesse processo, no processo do autoconhecimento, porque isso vai levar ao verdadeiro autoconhecimento. Né? E mesmo assim, tem momentos que a gente vai andando, tem momentos que dá vontade de desistir, quando a gente se depara com aquelas coisas mais difíceis do caminho, quando tem que remover uma pedra maior. Né? Às vezes dá vontade de desistir, e muitas pessoas desistem. Ou porque normalmente não estão no caminho certo, ou deixam se levar pelo medo. Mas um dia, mais tarde, elas vão voltar a fazer isso. Porque na gente existe uma sabedoria interior que a gente pode acionar na medida que a gente aciona na medida em que a gente vai se conhecendo, que é semelhante à sabedoria do pintinho. O que seria do pintinho se ele não fosse persistente, e mesmo que aquele pescoço molezinho, frágil, ele não fosse insistentemente batendo na casca do ovo, que em relação ao estado dele naquele momento seria algo intransponível. Mas o que ele faz? Pacientemente ele começa a bicar a casquinha do ovo. Ele até sabe que no primeiro momento ele não vai conseguir nada, mas ele tenta. Enquanto ele vai tentando pacientemente, os seus músculos vão ganhando força
e mais ele vai adquirindo força para o quê? Para quebrar a casca do ovo. Então chega um momento que ele rompe o primeiro pedacinho. Então a luz de um mundo intensamente amplo, intensamente novo e extremamente rico vai fluindo através do buraquinho do ovo. Mesma coisa é a gente, quando a gente consegue romper essa prisão das emoções e do ego, a luz dos planos elevados de consciência dentro da gente, que não é uma coisa paranoica, tão mística assim desse jeito, começa a fluir, porque a gente começa a adquirir um grau muito maior de entendimento, de autoaceitação, começa a ter um intelecto mais iluminado, uma razão.